Quem pega ônibus na capital sabe que os pontos nem sempre são bem conservados, né? É muito fácil ver pichação, telhado quebrado, falta de banco, falta de cobertura e é duro, né, ter que esperar o ônibus em pé. A repórter Cíntia Toledo mostra agora o que o pessoal que pega ônibus sofre. A espera pode ser longa. Mais de 40 minutos eu esperei. E se for assim, num ponto sem nenhum conforto, é pior ainda. Já esperei em pé na chuva, já esperei em pé num sol de 30 graus. No fim da estrada do Boi-mirim, quem quer ter algum conforto tem que se virar. Esse banquinho foi o seu João quem fez. Pelo menos você está mais confortável, né? Em termos de chuva, você está aí, sobe aí. A capital tem 19 mil pontos de ônibus, mas apenas 4 mil tem banco e cobertura. Já vai de ônibus em pé, vem em pé. E cansado no ponto do ônibus aí é ruim. A prefeitura é hoje a responsável pela manutenção dos pontos e quer passar o serviço para a iniciativa privada. No começo do ano fez uma licitação, só que o processo foi suspenso na justiça por suspeitas de irregularidades na escolha da empresa. A prefeitura contesta. Essa licitação, a documentação foi enviada para análise da Procuradoria-Geral do município, depois para análise dos especialistas do Tribunal de Contas do município e todos se manifestaram favoravelmente à legalidade dos documentos que compõem a licitação. A prefeitura recorreu da decisão. Enquanto nada muda, o povo dá um jeito. Essas fotos mostram um ponto na rua Pinagés, em Perdizes, Zona Oeste. Foram tiradas 2 anos atrás. O ponto de ônibus mudou bastante. Para aqueles passageiros mais perdidos, tem um mapa do transporte metropolitano. Aqui cita a estação de metrô mais próxima, que é a Vila Madalena. E tem uma lista também dos ônibus que passam por aqui. E como a gente sabe que às vezes eles demoram para chegar, tem um banquinho para os passageiros pelo menos esperarem com um pouquinho mais de conforto. O projeto foi feito por moradores em parceria com a prefeitura. Comecei a pontuar efetivamente coisas que poderiam ser melhoradas. Ponto de ônibus deslocado, caído, não sinalizado. Faltava lixeira, cheio de buracos na rua, falta árvore. Conseguiu que alguns vizinhos refizessem as calçadas. A base desse projeto é essa, é ser uma espécie de modelo para que contamine as pessoas com essa ideia de renovação, de que você pode fazer a mudança, você é um elemento de mudança. A iniciativa desses moradores de Perdizes, né, gente, é muito válida, é muito bacana, só que a gente não pode esquecer que é obrigação do poder público manter a cidade em ordem, até porque a gente paga muito imposto para isso, né? Vamos falar agora com a Cíntia Toledo, ao vivo, ela está lá na frente da prefeitura. Ô Cíntia, enquanto então a prefeitura não define qual empresa que vai ser responsável por esse serviço, como é que fica a manutenção, a conservação dos pontos, hein? Boa tarde. Oi, Trali, boa tarde a todos. Olha, a gente perguntou exatamente isso para a prefeitura. A nossa produção entrou em contato logo cedo com a assessoria de imprensa e nós pedimos uma pessoa para vir até aqui, dar entrevista para a gente e explicar essa situação. Mas a prefeitura preferiu mandar apenas uma nota, em que ela disse que gasta todo ano 8 milhões de reais na manutenção dos pontos e que só nesse ano 5 milhões de reais já foram gastos. E aí, como é que funciona essa manutenção? Os técnicos, os fiscais da SP-Trans ficam espalhados pelos pontos e quando eles veem que tem algum problema, eles avisam a prefeitura. Se for algum problema urgente, se a cobertura tiver com risco de cair, por exemplo, se envolver risco para os passageiros, esse conserto é feito em até 24 horas. Mas se não envolver nenhum risco, se não for nada urgente, aí esse ponto entra no cronograma de obras da prefeitura e aí não tem um prazo para esse conserto ser feito. E o que a gente viu pela cidade é que muitas vezes esse conserto pode demorar e aí a situação dos passageiros fica bem complicada, né, Tralha? Até porque o ônibus já não é muito confortável e o ponto também não. Pois é, a questão só não é consertar, né, Cíntia? É melhorar os pontos de ônibus, né? Obrigado, viu? Porque, olha, de 19 mil pontos, só 4 mil tem cobertura. É uma vergonha isso, não é à toa que as pessoas que pegam ônibus se desesperam, né, quando chove em São Paulo. Se você quer fazer uma reclamação, tem algum problema no ponto de ônibus perto da sua casa, perto do trabalho, então, por favor, ligue, denuncie, reclame para a prefeitura. O telefone é esse aí, 156.